Bom, nós vamos agora fazer uma oração e já entrar no tema de hoje. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, estamos agradecidos por esse momento em que vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos a direção do Espírito Santo e que o Senhor fale conosco de uma maneira muito especial. Abençoe cada pessoa que está em casa, ou no trabalho, ou no hospital, ou em outro ambiente qualquer, que essa mensagem chegue ao coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, já tenho a Bíblia aqui nas minhas mãos e o tema de hoje, a Darcy já falou, que é a esperança no meio da angústia, esperança na angústia, e eu quero convidar você rapidamente a abrir sua Bíblia comigo em Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 24, ou melhor, 25 em diante. Diz assim: Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo então ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. E porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Verso 30. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Até aqui. Essa é uma história que por si só já tem uma mensagem clara para todos nós, para a nossa vida espiritual. Mas ainda assim, eu queria fazer com você uma reflexão sobre esse assunto. Primeira coisa, a Bíblia não diz o nome da mulher, diz apenas uma mulher. Por que a Bíblia não diz o nome dela? Por várias razões. Uma das razões é porque a história dela pode ser a sua história, pode ser a minha história. Então você pode dar o nome a esse personagem, ou a essa personagem. Na verdade, isso aqui foi um fato real, ou seja, aconteceu de verdade. Mas o nome dela nós não sabemos. Mas essa noite você poderá dar o nome a ela. Segundo ponto. Naquele tempo havia muito preconceito com as mulheres. As mulheres não eram consideradas, não eram valorizadas e nem eram contadas. Sabia disso? Quando tinha uma reunião, eles iam contar as pessoas presentes, eles contavam só os homens. Não contavam as mulheres nem as crianças. Ou seja, havia uma barreira muito grande. Ainda existe hoje. No mundo oriental, ainda existe. Aqui no mundo ocidental, as coisas são diferentes. Já estamos bem melhores. Mas o problema do preconceito, essas barreiras todas, sempre foi um caso muito sério. E essa mulher aqui aparece até sem nome. Veja como eram as coisas. No entanto, a Bíblia narra um episódio da vida dela que impressiona, que emociona, que toca o coração da gente. Você vai ver. É assim, essa mulher tinha uma doença. E essa é uma doença que estava com ela há aproximadamente 12 anos. Era uma hemorragia. Você imagina uma pessoa ter uma hemorragia por 12 anos. Ou seja, a pessoa perder sangue diariamente por 12 anos. É muita coisa. E você sabe que o sangue é vida. Então, ao perder o sangue, ela estava morrendo aos poucos, perdendo a sua vida aos poucos. Portanto, era um assunto muito sério. Não sabemos se essa mulher era rica, mas ela tinha uma certa condição, porque a Bíblia chega a dizer que ela foi aos médicos do seu tempo, ela procurou o tratamento, ela foi às clínicas, foi aos hospitais, fez tudo o que podia fazer, e a Bíblia chega a dizer que ela gastou tudo quanto possuía para buscar a cura. Só que foi em vão. O texto bíblico chega a dizer que ela fazia os tratamentos,
buscava ajuda da medicina, e o texto fala assim, e não era curada, pelo contrário, as coisas iam de mal a pior. Já passou por isso? Eu conheço histórias assim, de pessoas que tinham um problema de saúde, e foram aos especialistas, gastou todo o dinheiro que tinha, não resolveu, e a pessoa morreu. Então, são situações muito complexas, muito difíceis. Talvez, nesse momento, alguém que está me assistindo tenha alguém na família, alguém que está numa cama, alguém que está na UTI, alguém que está entubado. Você já gastou todo o dinheiro, já vendeu terreno, vendeu casa, vendeu carro, investiu, tentou levar a pessoa para todo tipo de tratamento e até agora nada. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Olha bem o que eu vou te dizer agora. A doença, qualquer enfermidade, é uma consequência do pecado. E lembre-se que a solução para o pecado não está no homem, não está no dinheiro, não está na medicina, não está no conhecimento humano. A solução para o problema do pecado está em Jesus. Claro, existem doenças que o remédio pode curar, que o tratamento pode resolver, que uma terapia ou até mesmo uma intervenção cirúrgica pode resolver. Mas você sabe que o ser humano, mesmo se livrando de uma determinada doença, ele vai envelhecendo, envelhecendo, e vai chegar uma hora que a pessoa vai morrer mesmo, com doença ou sem doença, porque o salário do pecado é a morte. Então, saudável ou doente, nós sabemos que o envelhecimento é inevitável e que a morte também é inevitável. Por isso que o assunto de hoje não trata apenas de uma cura física, mas trata sobretudo de uma cura espiritual. Trata sobretudo da solução para o problema que a humanidade realmente tem. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele fez várias curas. Ele curou essa mulher aqui, ele curou outros enfermos, mas você já observou que ele não curou todos os enfermos? Já notou que ele curou vários enfermos, mas não todos? Por exemplo, ele curou essa mulher que tinha hemorragia, mas não curou todas as mulheres que tinham hemorragias no mundo. Ele curou um paralítico? Curou, mas não curou todos os paralíticos. Ele curou um cego, outro cego? Sim, mas não curou todos os cegos. Ele ressuscitou um aqui, outro ali, outro acolá, mas não ressuscitou todo mundo. Não é verdade? A pergunta é, por que não? Por que ele fez a cura para um e não fez a cura para outro? Por que ele abençoou esse aqui, curando, ressuscitando, e o outro não? É uma pergunta bastante pertinente, você não acha? E tem mais, durante o pico da pandemia e até hoje, nós oramos por muita gente doente. Você também orou, não é mesmo? E você percebeu que a gente orou por várias pessoas e um saiu do hospital, está em casa, está vivo, e o outro morreu. Mas nós oramos pelos dois. Um voltou para casa, o outro não. Por quê? E mais, por que em uma família nasce uma criança com problemas físicos, na outra com problemas mentais e na outra sem problema nenhum? Por quê? Será que existe alguma coisa que justifique esse tipo de situação? São perguntas que ficam em nossa cabeça. O fato é que o pecado está nesse mundo. Eu sou pecador e você é pecador. Todo ser humano é pecador. E o pecado está presente o tempo todo. Então ninguém está livre de uma ação do pecado. Ou seja, é possível que eu tenha um problema na minha família que você não tenha. E é possível que você tenha um problema que eu não tenha. Mas todo mundo tem algum problema, seja físico, seja emocional, seja psicológico, seja em outra área, em outra ordem da vida. Todos nós temos problemas. É que quando a gente está enfrentando uma luta, a gente acha que a nossa luta é a maior de todas. Mas não é. Se você sentar com outras pessoas para ouvir as lutas dela, você vai perceber que a sua não é a maior que existe. Entendeu ou não? Eu, como pastor, já atendi muitas pessoas e ainda atendo. E eu me impressiono o que o pecado faz na vida do ser humano. Então veja, todos nós temos consequências do pecado em nossa vida, em nosso corpo, em nossa casa, em nossa família. O pecado não poupou ninguém. Todos nós somos pecadores e as consequências estão aí. Agora, por que Jesus curou um e não curou outro? Sabe por quê? Porque o objetivo de Jesus não era somente a cura física. O objetivo de Jesus era a cura definitiva para o problema maior chamado pecado.
E para Jesus resolver o problema do pecado, que é o problema de todo ser humano, ele precisava ir à cruz. Então Jesus, quando veio aqui, ele tinha um propósito. O propósito dele era a cruz. Só que as curas que ele fez antes da cruz era para dar uma mensagem, para dar um recado. Qual era a mensagem de Jesus? Jesus curou um cego e ele estava dizendo assim: olha, no reino do meu Pai não haverá mais cegueira. Ele curou o paralítico, ele estava dizendo assim: está vendo? No reino de meu Pai não haverá mais paralisia. Ele curou, por exemplo, uma pessoa que tinha lepra. Ele estava dizendo assim: no reino do meu Pai não haverá mais lepra. Ele curou a mulher que tinha uma hemorragia. Ele estava dizendo assim: no reino de Deus nunca mais haverá hemorragia. Então cada cura, Jesus estava dando uma mensagem. Mas o fato é que o objetivo dele não era trazer a cura física somente, era resolver definitivamente o problema do pecado. Era arrancar o mal pela raiz. E a única maneira de fazer isso era na cruz. Quando ele entregou a vida na cruz, ele derrotou Satanás e ele resolveu o problema do pecado para todo ser humano. Por isso que ele veio para morrer na cruz. E você vai notar também que em cada cura que ele fazia aqui na terra, ele tinha essa mensagem da cura física, da cura emocional e da salvação da pessoa. Jesus, quando curava uma pessoa, ele curava com esse propósito de salvar a pessoa. Porque veja, se Jesus curasse todo mundo fisicamente e não morresse na cruz, nós seríamos pecadores saudáveis. Imagina você, a pessoa tem a natureza pecaminosa, ela é má e não tem doença. É saudável. Então isso seria uma tragédia, é tudo que o diabo queria. Na verdade, Jesus veio resolver definitivamente o problema do pecado e por isso morreu na cruz. Mas ao curar as pessoas, ele estava dando uma mensagem. E qual é a mensagem de hoje? Com essa história da mulher com a hemorragia. A mensagem de hoje é muito simples, muito objetiva. O ser humano não pode resolver o problema do pecado nem das suas consequências. Só Deus pode resolver. E Jesus está mostrando com essa história qual deve ser a minha postura, a minha posição e a sua. Veja, essa mulher tinha uma hemorragia. E essa hemorragia era considerada pelas pessoas daquele tempo como uma doença que a tornava imunda. Aquela mulher era considerada imunda. E por isso ninguém se aproximava dela. E ela não poderia se aproximar também das pessoas. Tudo que ela tocava ficava imundo. Se ela tocasse uma mesa, uma cadeira, uma cama, ficava imundo. Se ela tocasse uma pessoa, a pessoa ficava imunda. Por isso, essa mulher não podia abraçar o marido, nem os filhos. Ela tinha que viver meio que um isolamento, uma quarentena. Imagine uma quarentena de 12 anos. É uma coisa horrível. E foi isso que ela viveu. A doença, o preconceito, a humilhação, não poder ir a um shopping, não poder ir a uma pizzaria, não poder ir a um restaurante, não poder ir à igreja, não poder se relacionar com as pessoas. Você imagina isso? Chegou um ponto que essa mulher entrou numa crise emocional, numa crise depressiva. Por quê? Porque o problema dela deixou de ser apenas físico e passou a ser um problema social, emocional e até espiritual. Porque havia também um pensamento de que a doença dela era um castigo de Deus. Ela deveria ter cometido algum pecado muito grave e Deus não gostou e falou assim: vou te dar uma doença para você aprender. Veja que ideia maluca. As pessoas muitas vezes acham que os problemas que elas têm vêm como castigo de Deus. Até hoje, um dia desses, conversando com uma pessoa, a pessoa foi ao médico e descobriu que tinha câncer. Sabe o que a pessoa disse? Falou assim: pastor, o que eu fiz? O que ela queria dizer com essa pergunta? Ou seja, por que eu estou com câncer? Ela quer entender o que eu fiz. Eu cometi algum pecado para merecer o câncer? Porque o ser humano tem essa cabeça. Se eu tenho uma doença, um sofrimento, uma crise, um problema, é porque eu fiz alguma coisa que justifique esse problema. E nem sempre é assim. E não é assim com relação a Deus. Deus não tem uma lista de castigos para dar para cada pecado cometido. Se Deus tivesse uma lista de castigos, tipo assim, para quem adulterou, aí Deus vai na lista dele, adultério. Para adultério é câncer no estômago. Já imaginou isso? Ou então a pessoa está com a pornografia, está metido na pornografia. Deus vai na lista dele e baixa lá pornografia e diz: pornografia, o castigo é diabetes. Já imaginou se fosse assim, para cada pecado tivesse um castigo? Seria uma tragédia.
Deixa eu te dizer, o pecado em si, os erros que nós cometemos em si, já trazem em si mesmo a dor, o sofrimento, a angústia, entendeu? Ou seja, tudo isso é obra do pecado e do diabo, não de Deus. Só que as pessoas querem atribuir a Deus a responsabilidade do problema. É muito comum a pessoa falar assim, olha, eu estou com um problema no casamento, estou com um problema na família, perdi o emprego, tenho dívida, a pessoa olha para cima e fala assim, Deus, o que eu fiz? Já notaram que as pessoas fazem isso? O que eu fiz? Então a ideia que tinha no tempo da mulher, ainda tem hoje. De uma maneira velada em alguns casos, mas ainda tem hoje. E isso é um problema sério. Você não pode pensar assim, eu estou mal porque eu cometi um pecado, Deus não gostou e resolveu me castigar. Você não pode pensar assim. Se você pensar assim, está errado. Entendeu? Deus não age assim. Deus trabalha diferente. E o texto, a história, nos faz entender isso. Então essa mulher, com todas essas barreiras, com tanta coisa que envolvia a doença dela, um dia ela ouviu falar de Jesus. E ela ouviu a fama de Jesus, que Jesus era uma pessoa agradável, atendia todo mundo, não fazia acepção de pessoas. Ele era alguém que tinha paciência, que tinha uma palavra de bênção, que curava, que restaurava. Ela ouviu falar de Jesus. Jesus curou fulano, ciclano, beltrano. Então ela ouviu dizer isso. E ela pensou assim, Jesus poderia me curar. Quando Jesus passar por aqui, eu vou até ele. E um dia Jesus passava por ali. Jesus estava passando por ali em direção à casa de Jairo, para atender um pedido da casa de Jairo, da filha dele, da família dele. E no caminho, indo para a casa de Jairo, a multidão apertava Jesus, todo mundo em cima de Jesus. E aí essa mulher, ela aparece ali e diz assim, hoje eu vou a Jesus. E ela foi a Jesus. Atenção, se você já ouviu falar de Jesus, se você conhece a Bíblia, se você conhece o plano da salvação, você precisa ir a Jesus. Mesmo que a multidão te impeça, mesmo que os obstáculos, os preconceitos também te impeçam. Você deve se levantar e mesmo enfrentando as batalhas que surgirão no caminho, você deve ir a Jesus, custe o que custar. A mulher foi. E para chegar perto de Jesus? Você sabe que às vezes as próprias pessoas atrapalham a gente de ir a Jesus, né? Tem gente que fala assim, eu até gostaria de ir à igreja, mas será que vão me receber? Já ouviram isso aí? Tem gente que fala assim, eu não vou à igreja, vamos ficar olhando minha roupa, entendeu? Meu cabelo, eu tenho uma tatuagem, eu tenho não sei o quê, fiz não sei o quê. Então tem muita gente que tem medo de ir à igreja e de ser mal interpretado. E fala assim, será que vão me receber? Ou vão ficar me olhando e fazendo julgamentos e tal? Então tem gente que prefere ficar vendo Novo Tempo em casa. Fica em casa. Porque ela tem essa, talvez seja só da cabeça dela. E talvez seja real. A gente não sabe. Mas veja, essa mulher aqui tinha motivos para não ir a Jesus. Por quê? Ela tinha o problema do preconceito que vivia. Ela tinha o problema da doença que era constrangedor. Ok? E ela tinha a multidão que impedia que ela chegasse lá. Mas ela se levantou e foi. Entendeu? Tem uma hora que você tem que falar assim, chega, eu vou. Acabou. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou a Jesus e ponto final. E você tem que ir a Jesus. E a mulher foi. Desviou de um, desviou do outro, foi por aqui, foi por ali. Ela não queria ser notada, ela queria ser discreta. E foi até Jesus. O pensamento dela era assim, se eu pelo menos conseguir tocar nas vestes dele, ele vai me curar. Eu não preciso nem abraçá-lo, porque eu sei que vai ser impossível. Mas se eu puder tocar pelo menos na pontinha do seu manto, ele me curará. E ela foi com essa fé. Não é a roupa que cura, vocês entendem? Não é o tecido, não é isso que cura. Mas é a fé. A fé remove montanhas, disse Jesus. E essa mulher foi pela fé. E ela, sabe assim, tipo assim, seja o que Deus quiser, eu vou. E ela foi. Tocou em Jesus. Quando ela tocou na roupa de Jesus, Jesus parou, falou, para tudo, para a caravana, para tudo. E Jesus falou assim, alguém me tocou. E teve um discípulo que chamou Jesus e falou, Jesus, vem cá, vou falar no seu ouvido.
Não diga isso, vão dizer que você está com um problema. Como é que alguém te tocou? Está todo mundo te tocando, a multidão inteira está te apertando. E você está dizendo, alguém me tocou? Claro que tocou, todo mundo te tocou. Ele falou, não. Vocês não estão entendendo. O toque que eu estou falando é diferente. Quem me tocou é uma pessoa de muita fé. E eu senti que de mim saiu o poder. Uau! Isso é demais, não é? Por exemplo, eu tenho aqui um grupo de pessoas aqui no estúdio. Todo mundo está ouvindo a mesma mensagem. Mas no coração de cada um pode ter reações diferentes. Sabia? Alguém aqui pode estar ouvindo essa mensagem e o coração está acelerado. E a pessoa está sentindo que Deus está falando com ela. E outro está nem aí, tá tranquilo, está nem aí. Está sentindo nada, não tem nada. Entende? Isso acontece na igreja, no dia a dia, em todo canto. E aquela mulher, Jesus falou assim, alguém me tocou. Então Jesus sabe quando você é sincero. Quando você é sincero, Ele sabe. A gente não pode enganar Jesus. Quando você faz uma oração sincera, quando você vai a Ele de maneira sincera, Ele sabe. Ele fala assim, você me tocou. Ele conhece. Não dá para a gente enganar Jesus. Aí Jesus localizou a mulher, e a mulher com vergonha, né? Ela não queria criar nenhuma situação constrangedora para ninguém. Mas Jesus disse, filha, vá em paz. A tua fé te salvou. E veja, Jesus não falou simplesmente a tua fé te curou fisicamente. A tua fé te salvou. Porque o objetivo de Jesus, lembra, não era só a cura física. Era a salvação das pessoas. Esse é o ponto. Então vá em paz, a tua fé te salvou, disse Jesus. E a mulher foi curada e foi salva. Que impressionante isso, não é? Agora eu pergunto, ela seria curada se ela não tivesse ido a Jesus? Não seria curada. Ela já estava com essa situação há mais de 12 anos. Não seria curada. Então Jesus está ensinando para nós o seguinte, a solução para o seu problema está em Jesus. Jesus é a solução para qualquer problema, principalmente para a sua salvação. Ele é a saída, Ele é a solução. Por isso que o tema do meu sermão hoje é esperança na angústia. Na hora da angústia, Jesus vem e te traz a esperança, como trouxe para esta mulher. Essa noite estou falando com alguém que já desistiu, já foi em várias igrejas, já bateu em várias portas, já se decepcionou com pastores. Você já foi numa igreja em que pediram o teu dinheiro, foi ou não foi? Arrancaram até o último centavo do teu bolso, não foi? E prometeram uma cura para você, não foi? Eu sei, isso acontece. E por isso você se decepcionou. E aí você pensa assim, todo mundo é igual. Os pastores são todos iguais, as igrejas são todas iguais, eles falam, depois no final, mete a mão no bolso da gente para pedir o dinheiro. Minha amiga, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Levanta a cabeça. Ei, é com você que eu estou falando, olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou pastor, eu sou o seu pastor. E o que Deus quer de você não é seu dinheiro, não é seu terreno, não é seus bens, não são os seus bens materiais. Sabe o que Deus quer de você? O seu coração, a sua vida. E sabe o que mais? Jesus vai voltar para buscar você, para levar você para o céu. Não perca a sua salvação por causa de um pastor que deu um mau testemunho, ou de uma igreja que usou a fé de forma comercial. Não. Você não pode deixar que o diabo use uma experiência frustrada para colocar você dentro dessa casa e para você nunca mais ir para a igreja. Não deixe que isso atrapalhe você. Levante-se, tome uma decisão, faça como essa mulher, enfrente as barreiras, enfrente os obstáculos, enfrente o preconceito. Estuda a Bíblia, conheça a verdade, se entrega, se batiza.
Porque se você não fizer nada, você vai perder sua salvação. E você acha que depois que você perder sua salvação, aquela igreja que te machucou vai assumir a responsabilidade? Mesmo que assuma, já era, já passou, já perdeu a salvação, não adianta mais. Então hoje a salvação está disponível. Hoje Jesus, o mesmo que passou perto daquela mulher, está passando aqui, na sua casa, na sala, na cozinha, na varanda, no quintal, nesse quarto de hospital, onde você se encontra, no seu trabalho. Jesus está passando aqui, Ele está do meu lado, está do lado dessas pessoas, está do seu lado. Não fique por aí remoendo o passado, reclamando do que passou, chorando do leite derramado. Houve erro? Houve. Alguém errou? Errou. Alguém fez errado? Fez. Mas agora você precisa se levantar outra vez e buscar a Deus de maneira sincera, estudando a Bíblia e se preparando para a volta de Jesus. Diga amém.